Bem-aventurados os puros de coração é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, mais precisamente a sexta bem-aventurança do Sermão do Monte. E na semana passada, então, a gente abriu esse tema, conversou um pouco sobre esse tema e falamos algumas coisas relativas a esse tema. Porém, esse capítulo do Evangelho é um capítulo razoavelmente extenso, tem mais de 20 colocações, né? E a gente achou por bem para todos nós, principalmente porque é uma bem-aventurança, é uma virtude mais elevada, a gente achou por bom a gente ter dois palestrantes, sendo que o primeiro iria falar sobre a primeira parte do capítulo e o segundo iria falar sobre a segunda parte do capítulo. Da mesma forma, a gente sempre faz projetos, né? E o nosso projeto hoje era que o nosso irmão Jurandir, que é um palestrante do 3 de outubro, que é uma casa parceira nossa, né? Viesse falar sobre essa segunda parte do Bem-aventurados os puros de coração. Porém, ele também não pôde vir, né? Ele avisou para nós. E para que eu não fizesse a segunda parte, o que eu acho que não seria para nós construtivo, o importante é sempre a gente poder ter a oportunidade de ouvir outras pessoas, outras linhas de pensamento, porque se eu fizesse a segunda parte, seria basicamente um continuismo de um raciocínio que eu já havia iniciado. Então, convidamos hoje o nosso irmão Noyama. Nosso irmão Noyama, ele vai fazer essa segunda parte. Nosso irmão Noyama, para quem não conhece, ele é trabalhador aqui da casa, já tem algum tempo. Ele trabalha às quintas-feiras, ele tem um trabalho muito bonito, que eu adoro o trabalho que ele faz às quintas-feiras, que é um trabalho de evangelioterapia. O que é um trabalho de evangelioterapia? Rapidamente falando, né? Evangelioterapia é uma terapia de libertação através do evangelho. Ou seja, as pessoas que passam na quinta-feira, não que seja só para essas pessoas, mas a grande maioria das pessoas que vêm na quinta-feira são pessoas que vão passar pelo tratamento da desobsessão. E a desobsessão, que é realizada numa sala à parte por médiuns que vão trabalhar com esse tratamento, é um tratamento, a desobsessão, ela também exige das pessoas o que a gente chama dentro da doutrina espírita de reforma íntima. Ou seja, mudança de hábitos. Você precisa mudar o teu transcorrer para que o futuro seja diferente. É impossível mexer no passado, mas o passado nos trouxe exatamente a esse ponto que nós nos encontramos agora, cada um de nós. Para o futuro ser diferente, é necessário que nós façamos alguma coisa diferente. Atitudes iguais, resultados iguais. A vida é devolutiva. Se você dá coisas boas para a vida te devolve boas coisas. Experimente dar pancada na vida para você ver o que acontece. A vida devolve exatamente aquilo que você dá para ela. Temos outros trabalhos também realizados na casa, na quarta-feira, para quem tem disponibilidade. Nós temos um trabalho exatamente igual a esse, é um trabalho em que nós ali trabalhamos com o Evangelho, trabalhamos com obras complementares que também são trabalhadas, também das 20 às 21 horas, e sempre ao término, as pessoas, se desejarem, podem tomar o passe, como nós temos o passe hoje. Eu posso vir na quarta-feira só para tomar o passe? Pode, só que teria que vir mais perto do término. Como hoje, algumas pessoas, eu posso entrar e tomar o passe e ir embora, sem nenhum problema. Aqui na casa, a liberdade é plena, nós obedecemos o livre-arbítrio de maneira plena. Então, as pessoas são livres para assistir a palestra, porque a palestra ela traz para nós sempre uma condição de libertação, leva a gente a praticar a reforma íntima, entender os ensinos de Jesus, entender qual felicidade isso nos proporciona. Afinal de contas, fomos criados por Deus para sermos espíritos puros e felizes. Agora, como faz isso? O Evangelho de Jesus é esse roteiro. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos outros trabalhos também aqui realizados na casa. No sábado, temos todos os trabalhos que vocês estão vendo aqui, de cromoterapia, cromoimersão, trabalhos de cura. O trabalho de cura também é realizado às quartas-feiras.
Temos também atendimento fraterno para aqueles que, puxa vida, não deu tempo de passar no atendimento fraterno do sábado. São só 14 atendimentos. Posso vir durante a semana? Sem sombra de dúvida. Quarta-feira a gente tem uma pessoa que fica aqui das 19 horas até as 20h30, exatamente para fazer atendimento fraterno. E esse nosso irmão, ele pode direcionar para os mais diversos trabalhos daqui da casa, dependendo daquilo que você vai conversar na conversa fraterna. Conversa fraterna está aí para isso, para a gente poder encontrar ali um amparo, para a gente encontrar ali uma palavra amigo, um ombro amigo, para que a gente possa nos ajudar mutuamente. Afinal de contas, Deus ajuda a criatura através da criatura. Que nós possamos ser, então, esse elemento que Deus escolhe para ajudar as outras pessoas, a prática da caridade. E temos também os estudos, né? Os estudos eles são realizados às quartas-feiras, às segundas-feiras, todos das 20 às 21 horas, e no sábado nós temos em horários diversos. Para participar dos estudos é necessário passar no atendimento fraterno. A nossa casa ela só possui a linha de estudos do desenvolvimento mediúnico. Isso quer dizer que a pessoa que vai entrar nesses cursos ela já precisa ter familiaridade com a doutrina espírita. Ela já precisa ter feito pelo menos os 2 primeiros anos de ESD, que é o ensino sistematizado da doutrina espírita, para que ela possa ser direcionada para um estudo que vai aprofundar um pouco mais esse tipo de ensino, o ensino da doutrina espírita. Onde eu consigo isso? Simples, a gente tem diversas casas parceiras. Eu acabei de citar aqui o nosso irmão Jurandir, que trabalha no 3 de outubro, que é uma casa parceira nossa, e eles têm lá todos os ensinos de ESD. Então, aqueles que gostariam de, olha, eu não conheço absolutamente nada, mas eu queria me aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, eu queria conhecer um pouco mais o que é o espiritismo. A gente recomenda para esse que está iniciando, o melhor lugar para começar realmente estudo é no 3 de outubro. E depois que eu fiz os 2, 3 anos, eu posso, pelo menos os 2 primeiros anos, eu posso desenvolver isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais efetiva no trabalho mesmo? Sim, precisamos de mão de obra, estamos contratando, que a gente sempre fala, né? Mas para isso realmente precisa passar pelo atendimento fraterno, para que a gente possa ali fazer uma avaliação e possa ver se há realmente condições de a gente admitir para um estudo mais aprofundado, porque precisa ter realmente alguma ideia do que é que nós estamos ali falando, o que é que aquilo que nós estamos ali tentando colocar em prática. A gente sempre procura dizer que força de vontade todo mundo tem, mas a gente precisa ter qualidade nesse atendimento. A qualidade é muito importante. Dados esses recados, eu vou pedir a todos, né, a nossa presença da espiritualidade amiga, lembrando que os nossos benfeitores espirituais, eles preparam esse ambiente para que a gente possa ter aqui um ambiente seguro, um ambiente equilibrado, um ambiente onde a gente, pelos próximos 45 minutos, a gente possa deixar todas as nossas vicissitudes não é uma boa palavra, os nossos probleminhas do dia a dia um pouquinho do lado de fora, para que a gente possa aqui abrir um espaço na nossa mente e no nosso coração. Hoje nós vamos falar muito de coração, para que esse irmãozinho colocado ao nosso lado por Deus, todos nós temos. Alguns chamam de anjo da guarda, outros chamam de mentor, outros chamam de guia espiritual, mas é um irmão que tem uma condição espiritual mais elevada que a nossa, e foi colocado por Deus ao lado de cada um de nós, para que a gente pudesse estar aqui nesse mundo sob tutela. Nós estamos tutelados. E todas as vezes que a gente abre o coração e a mente para esse irmão, ele pode nos inspirar, ele pode nos intuir, ele pode trazer para nós um refrigério para os nossos corações, principalmente para as dificuldades que a vida nos apresenta. E assim, agradecidos então a essa espiritualidade, a esse local propício para isso, vamos abrir os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Meu irmão, que os bons espíritos possam nos inspirar, uma boa palestra para todos nós. Só lembrando que, finalizando, todas as nossas palestras, por isso que a gente está usando microfone, tem câmera, a gente está gravando as palestras, né, e elas são publicadas no canal do CETRELV todas as quintas-feiras. Então, se de repente um dia você não pôde vir no sábado, mas gostaria de acompanhar em casa, na quinta-feira a palestra é publicada no canal do CETRELV, e é por isso que a gente está usando microfone, câmera, exatamente para que a gente possa ter uma qualidade um pouco melhor do vídeo que a gente vai colocar, né? Normalmente essa primeira parte que eu estou falando, ela está editada e fica só normalmente o próprio palestrante. Mas aquele que quiser acompanhar pelo canal da CETRELV, sinta-se à vontade. E se puder divulgar os nossos trabalhos, a gente também agradece. Muito obrigado, gente. Uma boa palestra para todos nós. Muito obrigado, Adão. Boa tarde a todas e todos. Nesta tardezinha um pouquinho fria, né? Já prevendo a chegada do inverno. Mas não tenha dúvida que todos nós estamos aqui com muita fé no coração, no nosso Mestre Jesus. E com certeza nós sairemos daqui muito mais aquecidos internamente, tá meio alto, né? Compartilhando a palavra de Jesus. De minha parte, eu sempre fico alegre em estar aqui com vocês às quartas-vezes, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estar junto a meus irmãos e irmãs para esse momento de absorver os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E fico também muito agradecido a Jesus pela oportunidade que Ele me concede de ser instrumento nas mãos do nosso Mestre, para que, através dos meus lábios, possam sair, digamos assim, a mensagem que Jesus tem para cada um de nós. E Ele sabe que eu tenho me esforçado o máximo possível para que eu seja cada vez mais digno de ser instrumento nas mãos de Jesus para divulgar a sua palavra. E assim hoje, nós, como já disse o nosso irmão Eduardo, nós vamos compartilhar com o tema Bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar muito sobre esse assunto, mas tenho certeza que nós vamos sentir confortáveis diante dessa palavra. Bom, o tema então é Bem-aventurados os puros de coração. Vamos focar tão somente aos itens 18 a 19 desse tema. Diz o seguinte no capítulo, no item 18: Deixar vir a mim os pequeninos, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir a mim as crianças, não os impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. É um texto muito conhecido, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido em algumas igrejas que vocês frequentam, mas de grande, digamos assim, necessidade para todos nós que queremos realmente fortalecer a nossa fé, estarmos sempre em comunhão com o Mestre Jesus. Ele que cuida tão bem de todos nós, enviando os seus espíritos mensageiros, protetores, que sempre estão ao nosso lado para nos fortalecer, para nos passar as informações necessárias para que possamos ultrapassar
todas as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida, que não são poucas, não é verdade? Mas Jesus está sempre disponível para atender a todos nós. Sejamos fiéis à sua palavra ou não, mas sempre estará presente. O fato de nós procurarmos sempre a busca de Jesus, conhecendo a sua palavra, fortalecendo a nós mesmos, eu digo que é fundamental para todos nós que dependemos do apoio do nosso Mestre Jesus. Muito bem. Ele fez essa comparação bem simples para que todos pudessem compreender a importância para o desenvolvimento do reino de Deus que está em nós. Muito bem. Jesus sempre procurou, nas suas explanações, nos seus momentos de levar a palavra ao seu povo tão sofrido, anunciar da forma mais simples possível, que todas as pessoas pudessem entender, dos mais preparados intelectualmente aos mais humildes. O importante para ele é que alcançasse o coração de todas as pessoas. Falou das bem-aventuranças quando ele subiu no montinho mais elevado, vendo toda aquela multidão ansiosa, multidão de sofredores, ele revelou essas bem-aventuranças, e que nós vamos focar hoje nos puros do coração. Ele falou de uma forma que tocava os corações de todas as pessoas. Ele falou de uma forma humilde, mansa, não é? Para aplacar um pouco as dores do coração de cada uma daquelas pessoas presentes. Uma voz, não é? Digamos assim, muito mais fraterna. Ele jamais usou, digamos assim, o tom de um burocrata ou um tom de alguém que estava apenas transmitindo a mensagem pura e simplesmente. Porque dele exalava poder, exalava bem-estar, energias vibrantes, energias de amor, esperanças a todas as pessoas, sofredoras ou não. Ele era realmente a encarnação da própria luz. Só a presença dele já era o suficiente para aplacar as dores das pessoas. Então ele dirigiu-se a todos eles, daquela expressão que todos nós temos uma ideia, mas de um homem que disse: vim para ser servido e não para servir. Não vim para condenar ninguém, muito pelo contrário, vim ensinar o caminho da salvação. Nesse contexto, vamos entender a salvação como sendo a nossa preparação para o retorno, para o desenvolvimento no aspecto moral da melhor forma possível, para quando no regresso ao mundo espiritual tenhamos alguma bagagem, algo interior, não é? A elevação, a purificação do nosso coração, porque nós sabemos que não levamos nada de material para o mundo espiritual. O fato é que as palavras de Jesus estremecia o coração de todas as pessoas que ouviam. Eram, digamos assim, mensagens de tanta esperança daquele povo sofrido, mas que ao mesmo tempo preocupou as lideranças judaicas da época,
Porque quando se fala em amor, solidariedade, evidentemente vai preocupar as lideranças corruptas que tiram proveito da miséria do povo. Mas ele queria alcançar especialmente os corações das pessoas muito mais humildes, pessoas sofredoras nesta caminhada. Assim, Jesus quer que todos compreendam a sua mensagem. O fato é que toda e qualquer mudança que nós queiramos imprimir num determinado grupo, sempre encontramos rejeições, não é? Pessoas que querem manter o seu status, especialmente na esfera mais de poder. Quando ele disse as bem-aventuranças, significa o bem-estar, que equivale a afirmar, desenvolver o reino de Deus que está dentro de cada um, que é um estado de paz, um estado de amor, de solidariedade, especialmente a prática da caridade. E que só alcançarão esse estado de sentimento os que procuram praticar atos, segundo o ensino de Jesus, com a finalidade de desenvolver o nosso interior, transformar as pessoas com um coração puro. Nós sabemos que o reino de Deus está realmente dentro de nós. O reino de Deus significa termos dentro de nós todas as condições para desenvolvermos o nosso interior no sentido de seguir da melhor forma possível os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o caminho para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. É uma tarefa realmente muito árdua, que depende de cada um de nós, digamos assim, muita abnegação, muita fé, muita capacidade de amar o próximo, de entender o próximo da forma como eles se apresentam diante de nós. Entendermos que somos todos iguais, somos todos ainda espíritos imperfeitos, pelo fato de estarmos encarnados nesta terra de expiações e provações. Não há, então, nenhuma razão para tentarmos destacar diante dos nossos irmãos que somos todos iguais. O Mestre Jesus, a expressão máxima da pureza que esteve encarnado neste planeta, ele agiu em todos os instantes da sua vida com aquela mansidão, com aquele olhar, com aquela voz acolhedora, e que todos os sofredores sentiam-se protegidos por aquele homem que irradiava muito poder, muito amor, e encher o coração das pessoas de esperança de dias melhores. Portanto, minha gente, entender e praticar esse estado de bem-aventurança, esse estado de fazer com que desenvolva dentro de nós o reino de Deus, que é encontrar a paz, solidariedade, nós encontramos no Livro dos Espíritos, eu me enganei. Nós sabemos, segundo os ensinamentos de Jesus, que só poderemos oferecer, dar às pessoas, aos nossos irmãos, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Não é verdade? Se você tiver um coração iluminado, um coração predisposto a amar o próximo, ser indulgente com o próximo, não é? Você vai realmente exalar
essa bondade diante de todas as pessoas. Se você não tiver um coração purificado, boas intenções de ajudar os nossos semelhantes, você não pode dar, não é verdade, amor se você não tem dentro de si o amor. Por isso é que Jesus fez essa comparação tão fácil de entender, que para alcançarmos cada vez mais esse estado, é preciso que nós possamos agir como as crianças, com espontaneidade, porque não há nos atos das crianças, conforme nós sabemos, nenhuma premeditação, nenhum sentimento de maldade. Na verdade, nós sabemos que existem crianças birrentas, crianças desobedientes, crianças que brigam entre si, um agride os outros, mas só naquele momento. Não há nenhuma intenção premeditada de tirar proveito dos irmãozinhos ou das irmãzinhas. São atitudes espontâneas que acontecem em todas as crianças, que agem muito mais pelo instinto do que pela inteligência. Então são atos inocentes nesse aspecto. Não há nenhuma maldade de expressão. Nós que já fomos crianças sabemos disso. Não agem ainda no uso da sua inteligência, que a criança age muito mais pelo instinto. Todos esses procedimentos, a própria ciência nos diz que é um ato normal de todas as crianças. Faz parte do desenvolvimento da criança nessa idade, porque a criança está começando a descobrir as coisas do mundo, reage diante dessas coisas, às vezes por necessidade, não é? Das diversas formas possíveis. A criança chama a atenção dos pais, a necessidade do amparo dos pais, por meio de quê? Dos meios que elas conhecem, chorando, com birras, rejeitando isto ou aquilo, mostrando a necessidade que os pais atendam os desejos deles. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é a demonstração de fraqueza, de que as crianças dependem dos pais. Isso é um aspecto muito interessante que nós precisamos guardar. É uma forma de expressar a dependência dos pais. Bom, mas alguém pode perguntar, por que as crianças são dessa forma? Pois nós sabemos que a alma das crianças é originária do espírito, que já teve muitas vivências em vidas anteriores. Então tem muita experiência dos procedimentos para o mal ou para o bem. Então, você pode perguntar realmente, por que Jesus fez essa comparação de que todos nós, para alcançarmos, para possamos desenvolver esse reino de Deus que está dentro de nós, precisamos ser semelhança às crianças. E por que, se a criança é a alma do espírito, digamos, já velho, com suas experiências, não se manifesta com toda essa bagagem que o espírito alcançou ao longo dos tempos? Só para esclarecer que vocês já sabem, mas quando eu falo em espírito, né, é um ente que nós nós já somos espírito. Mas espírito, quando encarna numa pessoa, muda-se a expressão de espírito para a alma.
Na realidade, a alma, então, é um espírito encarnado numa pessoa. É uma pergunta que faz sentido, não é? Pois eu incorporei numa pessoa, mas com toda a bagagem de conhecimento que eu tenho, por que eu não vou expressar isso desde a minha infância? Tem aqui uma explicação bastante autoelucidativa que está no quesito 352 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, essa é a pergunta de Kardec. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades, né? Então, Kardec, já para esclarecer esse aspecto, fez essa pergunta. Então, se o espírito já teve outras encarnações, já é um ser desenvolvido para o mal ou para o bem, por que quando nasce, ele não manifesta todas essas faculdades acumuladas? Aí a resposta dos espíritos, bem clara, respondem não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. É necessário que aprenda a se servir dos instrumentos, ideias. Ele retorna pouco a pouco, como um homem que sai do corpo e se encontra numa posição diferente do que se tinha na véspera. Então é uma nova experiência a que o espírito vai se desenvolver. Então é como se você, ao nascer, a alma recebe folhas em brancos para escrever a sua nova experiência. Porque antes da reencarnação, todos nós, espíritos, somos acompanhados por espíritos mais elevados, que é uma preparação para essa reencarnação. E durante essa preparação, o que acontece é que haverá um diálogo entre o reencarnante e os espíritos encarregados de prepará-los. Talvez sejam feitas perguntas como, olha, você teve a sua experiência, tal, 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 e você agora pretende ter uma outra experiência. Digamos, na outra encarnação eu fui, digamos, um grande maestro, mas eu quero ter uma nova experiência, da próxima vez eu quero ser um técnico. Entende? Então há essa escolha de comum acordo com os espíritos que estão para preparar o reencarnante. Então, uma nova vida, uma nova experiência, uma nova fase, uma oportunidade para o espírito desenvolver nos seus conhecimentos. Entende? Então, uma nova experiência. Então, não interessa as experiências passadas, que talvez até atrapalhe o desenvolvimento. Talvez tenham sido experiências dolorosas, experiências que ele quer esquecer. Não seria oportuno ele nascer já com toda essa bagagem, principalmente os atos perversos praticados em outras encarnações? Então, o espírito reencarnante, ele não vai somente tentar desenvolver com a equipe de preparadores para resgatar os débitos que ele cometeu em vidas anteriores. Então, eu fui muito mal em vidas anteriores, eu senti mal com isso, eu quero desenvolver o amor dentro de mim. Não é só isso, não. É também evoluir, crescer em todos os aspectos. E você tem, então, uma chance
de, se quiser, mudar e tirar proveito dessa encarnação, nova encarnação, com experiências que ele gostaria de ter. Então, fica claro porque Jesus afirmou que essa comparação, essa semelhança com as crianças é um começar uma nova vida, sem nenhuma interferência do que ele conviveu em encarnações passadas. Realmente seria muito incômodo, não é verdade? Você já como criança nascer como adulto. Deus realmente tem a misericórdia para todos nós. No item 19 desse mesmo tema, esclarece muito bem esse assunto, que diz aqui o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixar vir a mim os tímidos e os débeis que necessitam de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixar vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes os segredos da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos? Bálsamo poderoso, de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas do coração, é a cura, é o amor e a caridade. Então veja bem que é uma explicação altamente elucidativas, que são oportunidades que Deus concede a todos nós, nosso desenvolvimento, nosso crescimento. É importante isso na caminhada de cada um de nós. Todos nós passamos por dificuldades, com sofrimentos, para podermos reagir diante dessa situação e sairmos muito mais fortalecidos, muito mais engrandecidos. É a razão de ser dessa encarnação. Agradecer sempre a Deus por estarmos aqui novamente, reencarnados, nesse planeta muito difícil, nesse planeta em que todos sofrem. Há uma oração da Igreja Católica Romana que diz o seguinte: neste vale de lágrimas. Então, na verdade, é um vale de lágrimas. Quem já não chorou por dificuldades nessa nossa caminhada? Não é verdade? Mas o importante é você perceber o porquê que nós somos submetidos a esse tipo de experiências, às vezes traumáticas. É o nosso fortalecimento também na fé, confiar plenamente nos ensinos do Mestre Jesus. Ou confia ou não confia. Jesus não aceita meio termo. Então, ele quer que nós possamos desenvolver cada um de nós, que essas dificuldades sejam para o fortalecimento de cada um de nós. Temos a nossa fé, a nossa convicção de que se eu estou sofrendo agora, não interessa o motivo, pode ser por doenças físicas, doenças mentais, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, mas que você tenha absoluta certeza que Deus Pai é o infinito amor, infinita misericórdia e justiça. Portanto, se eu estou sofrendo, isso não vem de Deus. Às vezes, nós inconscientemente bradamos colocando as mãos na cabeça, meu Deus, por que isso? Que castigo terrível é esse? O que eu fiz de mal para merecer todo esse sofrimento? Quantas vezes nós não bradamos e reclamamos intimamente
os sofrimentos que nós estamos sendo submetidos. É preciso entender que todas essas coisas acontecem por responsabilidade de cada um de nós. Nada acontece por acaso na nossa caminhada. É sempre uma decisão nossa. Deus nos concedeu esse livre arbítrio. Portanto, minha gente, para que possamos ultrapassar todos esses obstáculos que surgem na nossa caminhada, nós precisamos entender como alimento, como um bálsamo que Deus nos concede para melhorar as nossas condições. Melhorar no aspecto moral, melhorar no aspecto espiritual também. Prostrar-se diante de Deus, nós precisamos ter sempre isso dentro de nós. Para purificar os nossos corações, é preciso realmente purificar o nosso interior. Essas oportunidades todas que Deus nos oferece sempre são uma dádiva, uma bênção. Nós não deveremos nunca estar reclamando do que acontece na nossa caminhada. Vamos estar sempre confiantes na misericórdia de Deus, sempre repetindo conosco mesmo: puxa vida, Deus é extrema justiça, é o amor máximo, que deseja que todos seus filhos desenvolvam. Por que eu vou achar que é um castigo e sofrimento que eu estou passando? Será que é falta de sorte? Não. Vamos sempre encarar que é um alerta para a mudança dos nossos procedimentos. Ser semelhante às crianças. Porque nós já dissemos anteriormente, porque os atos das crianças são atos puros. Puros no sentido de que não há nenhuma maldade. E que não há nenhum sentimento de assumir poder, de liderança, ser respeitado pela força. E esse desenvolvimento é gradual e nem sempre nós conseguimos essa purificação interior, dominado quase sempre pelo egoísmo, pela busca de poder. Há um ditado que diz o seguinte: se você quiser conhecer uma pessoa, entregue poder a essa pessoa. Todos vocês já ouviram isso, né? E eu tenho muita experiência, talvez vocês também, de pessoas que mostram realmente o que são no seu interior, dominados ainda pelo egoísmo. Quando ele tem o poder nas suas mãos, ele muda completamente. Faz exteriorizar aquilo que ele tem dentro de si. Não há mais máscara, não há mais o que esconder. Não há mais mostrar que é bondoso, que é caridoso, que é amigo. Porque agora eu tenho poder. Eu estou acima dessas pessoas. Isso acontece até nas camadas mais humildes da sociedade. Eu trabalhei muito tempo numa comunidade de favela, lá no Recife, em que um dia um dos irmãos foi eleito, nomeado líder comunitário. Disse ele que uma semana após a posse dele,
recebeu um convite do secretário de habitação para um almoço com ele. Então ele estava felicíssimo. Olha, eu recebi convite do secretário de habitação da cidade do Recife para almoçar com ele. Veja que já começou a mudar, né? Começou a se sentir importante. Começou a premeditar em tirar proveito dessa situação para ele, não para a comunidade. Ele entendia com essa proximidade, amizade com o secretário de habitação, ele poderia até furar a fila e conseguir uma habitação para ele. Estava subindo de status. Entende? Então, é um ato premeditado que não acontece com as crianças. Acontece com os adultos. Porque tem dentro de si, no seu coração ainda, dominado pelo egoísmo. Tirar proveito da situação para si mesmo, esquecendo a fraternidade, a bem-querência, amar o próximo como a si mesmo. É triste constatar essa realidade e que às vezes a gente tira proveito disso. Eu mesmo já tirei. A minha mulher tinha um negócio de mais ou menos 10 funcionários lá no Recife. E nós fizemos amizade com o líder do sindicato desse pessoal. Fizemos amizade. Com essa amizade, através, evidentemente, de propina, né? Resolver quase nossas questões para a dispensa, naquela época poderia ser homologado no sindicato de cada categoria. Quando queria dispensar uma pessoa, para não dar nenhum problema, levava tudo pronto, preparado na audiência, no sindicato. Ele simplesmente, sabe o que ele fazia? Ele dizia: quem é fulano de tal? Sou eu. Olha, já vi aqui, já apreciei, está tudo certo, é só você assinar. Entende? Tirar proveito dessa situação, dessa amizade. Isso significa que o egoísmo está acima de tudo. Não há nenhum desenvolvimento, nenhuma purificação do seu coração. Não há nenhuma melhoria dentro de si. Você está simplesmente tirando proveito das situações que aparecem tão somente pelo egoísmo. E há, por incrível que pareça, como eu já citei agora, né, muitas pessoas poderosas porque conseguiram galgar postos de comando e tiram proveito dessa situação de todas as formas possíveis. São pessoas que aproveitam essa situação. E nós sabemos que existem muitas, mas muitas pessoas que não conseguem entender os objetivos da nossa caminhada aqui nesse planeta. Não entende o porquê de tantos sofrimentos. Não entende da necessidade de purificar o coração. Por que isso? Que as pessoas, nós, de um modo geral, somos muito imediatistas. Nós queremos tirar proveito da melhor forma possível para o bem-estar material, desenvolver a nossa potencialidade, nem sempre visando a melhoria de toda a comunidade, a melhoria da humanidade, mas tão somente visando proveito para si mesmo. Então, quando Jesus disse, é preciso para você alcançar as bem-aventuranças, ou seja, estar em paz, tranquilo na sua consciência, consigo mesmo,
consciente de que está se preparando para o retorno ao mundo espiritual. Que todas essas nossas atividades no mundo material só têm um significado: preparação para o retorno ao mundo espiritual. E como eu disse Jesus, portanto, é preciso purificar, é preciso fortalecer no amor de Jesus o coração, o sentimento, as pretensões que temos para cada um de nós nessa caminhada. É preciso tomar consciência disso, minha gente. Eu sei que não é uma decisão fácil, porque incomoda muito as pessoas o seu bem-estar no mundo material. Quase todos nós caímos diante dessas tentações. Não se culpe, não. Eu mesmo tenho consciência de quantas vezes eu caí nessas tentações. Quantas vezes não saí do caminho para a purificação do coração para atender o chamado do mundo material. É por isso que nós estamos aqui, entender o porquê dessa situação que nós enfrentamos e rever o passado, rever o ontem e pedir ajuda a Deus, a Jesus nessa caminhada, para que possamos mudar a nossa maneira de encarar a vida. Todos nós erramos, estamos aqui para isso, tomarmos consciência dos nossos erros, tentar entender por que tais fatos estão acontecendo na nossa vida. Não procure encontrar culpados, não. Porque o culpado é um só, nós mesmos. O que nós podemos fazer é reavaliar os nossos procedimentos, pedir ajuda ao nosso Divino Mestre Jesus, encarar com muita responsabilidade a resposta que nos vão chegar de Jesus através dos seus mensageiros espirituais do plano superior. Nós precisamos estar preparados para entender o porquê dessas razões que nos vão chegar através dos mensageiros de Jesus. Até para entendermos essas mensagens, nós precisamos tomar consciência de que nós dependemos de total fidelidade e a confissão espontânea diante de Jesus de que nós somos dependentes da graça e misericórdia, da justiça de Jesus, que nós necessitamos da sua assistência, tal como as crianças precisam da assistência, do amor e do carinho dos pais. Então, ser semelhante às crianças para nos elevarmos dentro de nós essa capacidade de amar. Por quê, minha gente? Isso é um detalhe muito importante. Você consegue até usar uma máscara para esconder as suas reais pretensões. Mas nem sempre você vai conseguir isso. Até você chegar a um ponto de que as suas ações estarão sempre dirigidas pelo amor ao próximo, sem nenhum disfarce. Você não precisa se enganar a si mesmo, ao próximo, porque você não vai conseguir. Se você só tem pureza no seu coração, só tem bem-estar, bem-querência, agir para ajudar o próximo,
você jamais vai pensar em maldade, não é verdade? Agora, se você tem maldade no seu coração superior à sua bondade, tenha certeza que um dia a máscara vai cair e você vai mostrar realmente o que é para a comunidade. Que é importante que você até consiga enganar, mas tenha consciência, Deus ninguém engana. Essa prestação de contas da nossa consciência, sabe quando é que nós vamos prestar? No momento em que nós despedirmos, no momento em que nós alijarmos dessa vestimenta, que é esse nosso corpo, inclinado muito mais para satisfazer os desejos materiais do que a preparação para o desenvolvimento moral e espiritual, que é o único passaporte que nos dá acesso tranquilo ao mundo espiritual. O retorno abençoado que todos nós desejamos. Não é que haja inferno ou céu em caráter definitivo. Não. A verdade é que cada retorno nosso, se levarmos uma bagagem de tesouro espiritual dentro de nós, estaremos cumprindo mais uma etapa na reencarnação para que você um dia atinja uma elevação máxima desejada por Deus, que é o estado de purificação. Aí sim, você nunca mais terá necessidade de reencarnar. Não terá mais necessidade de pagar débitos ou elevar a sua preparação moral e espiritual, porque você já alcançou um nível em que não há mais necessidade para isso. É o desejo de todos nós. E é uma decisão nossa. Deus nos concede essa bênção que cada um de nós poderemos decidir, mas cabe a cada um de nós analisarmos essa situação conscientes da responsabilidade que cada um de nós temos. O que é melhor para mim? Passar todos esses sofrimentos, tantas lágrimas derramadas, para defender tão somente os interesses materiais, já está selado o meu retorno ao mundo espiritual. É uma análise que nós temos que fazer sempre. Será que vale a pena usufruir somente as benesses do mundo material e esquecer que nós somos apenas peregrinos nesta terra, que precisamos aproveitar essas bênçãos para que possa diminuir os nossos momentos de sofrimento, para gozar realmente a plenitude da paz no mundo espiritual, a nossa verdadeira família, onde possamos ter a paz para a eternidade. Então, essa mensagem de hoje, eu creio que Jesus quis nos alertar do porquê que nós estamos nesse planeta, do porquê que nós sofremos. Como disse Jesus, não é? Uma comparação também muito violenta, para que nós possamos entender o valor da preparação moral para o nosso retorno mais abençoado possível. Não é? Ele diz que é preferível perder um olho, é preferível perder uma perna, ou seja lá o que for que você julga importante, não é? Do que voltar para o mundo espiritual e concluir
que você não fez nada que pudesse ter um desenvolvimento. Veja essa comparação. É muito violento, muito forte, né? Qual de nós teria a fé suficiente e a importância do retorno ao mundo espiritual e diz, com essa mão aqui eu castiguei uma pessoa. Deus, tira esse braço para que eu possa voltar. Alguém de vocês teriam coragem para isso? Deus, me cega agora nesse instante, porque com esses olhos eu desviei o caminho da minha preparação. O retorno abençoado. É uma mensagem muito forte, não é verdade? Da importância do seu retorno ao mundo espiritual com a preparação suficiente, uma preparação que você desejou atingir essa meta ao assumir as responsabilidades antes da sua reencarnação. Vamos pensar nisso, gente? Vamos purificar realmente os nossos corações. Não somente através de falar, mas de praticar, de vivenciar, obedecendo a máxima do Espiritismo que diz: só há salvação pela prática da caridade. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos concedeu nesta tarde. E eu, de minha parte, agradeço a Jesus por mais essa oportunidade que Ele me concedeu, não é? Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Jesus. E se eu não conseguir ser fiel às palavras que Ele quis transmitir para todos nós, nesta noite, cabe a mim, Mestre Jesus, pedir desculpas e que me ajude sempre na minha preparação moral e intelectual, para que todas as vezes que eu for chamado para ser instrumento, para que você possa divulgar através da linguagem humana a sua mensagem, eu procurarei, Mestre Jesus, estar preparado da melhor forma possível. Minha gente, muito obrigado pela essa oportunidade. E as despedidas serão apresentadas pelo nosso irmão Eduardo. Nós é que agradecemos, né? Muito bom. Então, gente, com isso, a gente vai encerrar o capítulo 7, né? Que nós estamos estudando. O capítulo 7, né? Que nós estamos, né? Só um segundinho. Vou pegar aqui. Exatamente o capítulo de número 8, que nós estamos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E na semana que vem a gente vai começar o capítulo de número 9, né? Ele vai tratar de uma outra bem-aventurança, né? Que é o bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? É uma quarta bem-aventurança do Sermão do Monte. A gente vai continuar nesse projeto nosso de estudos dessas bem-aventuranças. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo, né, 82% do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha sobre o Sermão do Monte. Como eu já tinha dito na semana passada, né, o Sermão do Monte ele não foi proferido uma única vez por Jesus. Jesus profere esse sermão por diversas vezes. Alguns evangelistas anotam em uma determinada vez e outros anotam numa outra vez. Nosso irmão Levi, também chamado de Mateus, foi o que melhor retratou uma dessas vezes em que Jesus ele sobe ao monte, como foi falado pelo nosso irmão palestrante de hoje, e ali ele, como foi bem anotado pelo evangelista Mateus, né? Mateus ele anota muito bonito, né? Ele começa seu evangelho no capítulo 5, e o capítulo 5 ele abre da seguinte maneira, né? Que Jesus vê na multidão, ele sobe a um monte para ficar mais elevado, e ali, abrindo a sua boca, profere as bem-aventuranças. E muitas vezes as pessoas até perguntam, né? Puxa vida, por que Mateus
ele inicia falando, e Jesus abrindo a sua boca, profere as bem-aventuranças. Bom, para falar a gente tem que abrir a boca, do teu jeito, né? A não ser que você seja ventrículo. Mas ela está exatamente vinculado ao nosso estudo de hoje. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como ele mesmo disse, né? Ele, Jesus, disse, né? Quando vocês me veem a Deus. Essa bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, essa questão de você ver Deus nas outras pessoas, vem exatamente daquilo que nosso irmão aqui falou tão bem, né? Da prática da caridade espontânea. Caridade que foi ali vivida por Jesus. Jesus viveu a caridade. A maioria de nós, temos uma prece que a maioria faz, né? E às vezes é decorada, né? Que é a prece de Caritas. E a prece de Caritas, ela termina exatamente falando sobre essa bem-aventurança. Ela fala exatamente, porque o último versículo dessa prece, né, é: fazei de nossas almas um espelho aonde refletirá a vossa divina imagem. Ora, se todas as vezes que os meus atos, eu olho para eles e eu me vejo, eu não estou refletindo aquele que é o meu discípulo, aquele que é o meu mestre, Jesus Cristo. Então, quando a caridade praticada por mim for totalmente espontânea, eu vou olhar e vou ver a um Criador, Deus. Por isso mesmo Jesus falava: quem me vê o Pai. A caridade espontânea que ele vivenciou. Então são dois pedacinhos interessantes, né? Para a gente recordar, para a gente ter, porque essa é uma prece que a maioria faz, né? Normalmente decorada, e chega no final: fazei de nossas almas um espelho que refletirá a vossa divina imagem. Ela está vinculada exatamente à caridade espontânea, exatamente a você ter o coração puro, no coração onde só existe ali o amor, onde não existe ali essas diferenças que normalmente as crianças não têm porque agem espontaneamente. Mas a gente, infelizmente, pelas coisas do mundo, pelo apego das coisas do mundo, a gente acaba mudando um pouco e tirando um pouco essa espontaneidade. Esse é o convite de Jesus. Que a gente possa então retornar aos nossos lares com paz, com amor, que os nossos atos realmente sejam aqueles de um verdadeiro cristão, aquele que é um discípulo de Jesus, que segue os ensinos de Jesus. Vamos pedir para que a espiritualidade amiga possa permitir que a gente leve para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, toda essa paz que nós encontramos aqui nesse ambiente. Que nós possamos manter essa paz em nossos locais de trabalho, em nosso lar, sempre que possível, com a prática do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele vai sempre servir como um adubo a essa sementeira que cada um de nós colocou em nosso coração. E que a gente possa, então, multiplicar os ensinos de Jesus, não só pelas palavras, mas principalmente pela sua vivência. Agradecidos, vamos encerrar os nossos trabalhos da tarde de hoje, uma prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Obrigado pela presença, e a gente semana que vem dá continuidade, mais uma bem-aventurança que é muito importante, a terceira bem-aventurança do Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que será herdarão a terra, né? Fica para a semana que vem. Obrigado, gente. Obrigadão. Eu não coloquei você no